Olá, eu sou a Fátima Predebon, sou terapeuta holística e instrutora de Theta Healing. E hoje eu vou contar o que é o Theta Healing e como tudo começou. Theta é uma frequência de onda cerebral e Healing é cura. Em grego, a palavra Theta significa alma. Então, o Theta Healing também pode ser chamado de a cura da alma. Essa técnica foi criada, canalizada em 1995 pela norte-americana Vaiana Stibal. Naquela época, a Vaiana estava passando por uma situação muito difícil na vida dela. Ela era mãe de 3 filhos pequenos, divorciada, criava os filhos sozinha, tinha muita dificuldade de conseguir dinheiro, dificuldades emocionais. Ela também estava passando por uma depressão. Foi quando ela começou a ter problemas em uma das pernas. Ela começou a sentir muita dor. E ela procurou os médicos. E os médicos diagnosticaram um câncer no fêmur. E esse câncer estava em estágio bem avançado. E a recomendação era que ela amputasse a perna para que ela pudesse ter um pouco mais de sobrevida, porque a previsão dos médicos era que ela teria pouco tempo de vida. Ela ficou muito angustiada com o diagnóstico que ela recebeu, especialmente com a situação dos filhos, que ela criava sozinha, porque o pai dele estava paraplégico devido a um acidente que ele sofreu. E ela não tinha nem com quem deixar os filhos. Então esse amor, essa dedicação pelos filhos, fez com que ela simplesmente não aceitasse aquela situação. Morrer para ela não era uma possibilidade. Naquela época ela não tinha seguro-saúde, então ela recorria ao sistema público. E além disso, ela começou a procurar terapias alternativas para se curar. Ela mesma trabalhava com massagem e se interessava por essas terapias desde pequena. Desde criança, ela fazia leituras intuitivas nas pessoas, porque ela era muito intuitiva. Então, toda a comunidade terapêutica da cidade dela, que é uma cidade pequena, chamada Idaho, nos Estados Unidos, começou a se juntar para auxiliá-la, e várias terapias que até aliviavam a dor dela, mas elas nunca chegavam na causa central, na raiz mesmo do problema, na questão que tinha causado aquilo. E ela já estava desistindo. Foi quando ela resolveu reunir a família, reunir os filhos, os amigos, num encontro como se fosse uma despedida. E nessa reunião chegou uma tia dela com uma dor de estômago muito forte. E ela pediu para a Vaiana fazer alguma coisa. Então a Vaiana foi lá e fez um trabalho de conexão. Ela se conectou com uma energia que ela chamou de Criador. E conseguiu manifestar uma cura instantânea para a dor de estômago da tia. E a tia dela, de uma hora para outra, estava boa, não sentia mais nada. Aí acendeu uma luz na cabeça dela. Ela teve uma ideia, um clique. E ela pensou, se isso resolveu com a minha tia, vai funcionar comigo também. Mas ela ficou meio preocupada, porque seria a última cartada. Se não desse certo, aí sim ela podia perder as esperanças de vez. Então, um dia, quando ela estava indo para o consultório atender um cliente, antes de entrar no consultório, ela deu uma parada e pensou, é hoje que eu vou fazer. E aí ela foi lá e se conectou usando a mesma maneira que ela tinha se conectado quando ela fez o trabalho na tia dela. E nesse momento, em estado meditativo,
ela teve clareza de tudo que ela tinha feito que tinha causado aquela doença no corpo dela. Ela percebeu todos os sentimentos de desesperança, de raiva, de rancor, todo o sentimento negativo e tóxico que ela jogou no corpo dela. E o corpo criou uma forma de expelir aquilo. E aquilo foi para o sistema linfático, criando então o câncer. Então, nesse momento, ela viu, ela percebeu tudo o que ela mesma tinha gerado no corpo dela, que tinha criado aquela doença. E com a mesma consciência que ela tinha criado aquilo, ela teve a consciência para descriar que se foi ela que criou aquilo, ela também seria capaz de descriar. E ela intencionou descriar aquela doença do corpo dela e instantaneamente ela cancelou e se curou. E na mesma hora ela sabia que ela estava curada. E em pouco tempo ela começou a andar normalmente. Então foi um momento de conexão dela com o Criador, uma conexão de energia e de tomada de consciência de que se ela criou, ela também podia descriar. E ela começou a aplicar isso no dia a dia dela, nos trabalhos terapêuticos, mas segundo ela mesma conta, como uma boa capricorniana que ela precisava de uma validação para aquilo. Então ela voltou lá nos médicos e falou: olha, vocês me deram uma orientação de amputação, me deram uma quimioterapia, me prescreveram isso, e eu não fiz nada disso, e eu tô curada. Eu só vim aqui para fazer exames para validar que eu estou curada. E os médicos não acreditaram. Falaram: isso não existe. Em uma semana ficar curada não é possível, isso não existe. Mas como ela insistiu, ela conseguiu que eles fizessem os exames básicos. E aí eles acharam estranho, porque não estavam vendo nada de anormal. E aí eles refizeram os exames de imagem, os exames mais elaborados, e não encontraram mais sinais do câncer no corpo dela. E imediatamente eles começaram a se interessar pelo caso dela, demonstrar, fazer pesquisas, para que pudessem entender o que aconteceu. Até que quando eles fizeram um eletroencefalograma, eles perceberam que quando ela se conectava para fazer os atendimentos, ela usava a frequência cerebral θ. Quando aconteciam as mudanças, ela usava a frequência θ. E a partir daí ela começou a ensinar a técnica para outras pessoas. E ela percebeu que elas também conseguiam fazer as curas. Independente do sexo, da religiosidade, do grau de instrução, do nível cultural, da idade, todos são capazes de aprender a se conectar e fazer as curas. Por isso, o Theta Healing é hoje uma das técnicas que mais cresce no mundo e já transformou a vida de milhares de pessoas em mais de 160 países.